Olá pessoal, venho aqui agora através desse vídeo começar a resolução do livro Halliday 3, que fala sobre eletromagnetismo, tá? E vamos fazer toda a resolução desse livro, ok? Vamos iniciar agora a primeira questão do primeiro capítulo desse livro, que é o capítulo 21, o que fala sobre a lei de Coulomb. Então vamos iniciar aqui a resolução do módulo 21.1, questão 1. A questão fala o seguinte: da carga Q que uma pequena esfera contém inicialmente, uma parte Q é transferida para uma segunda esfera situada nas proximidades. As duas esferas podem ser consideradas cargas pontuais. Para que o valor de Q sobre Qzão, a força eletrostática entre as duas esferas é a maior possível. Então vamos lá fazer uma ilustração do problema. Inicialmente eu tenho duas cargas, né? Eu tenho uma carga Q, inicialmente, e vamos supor que essa segunda partícula eu não tenho nenhuma carga, ou seja, a carga é zero. Só que o que acontece? Que uma parte da carga Qzão vai ser transferida para essa carga partícula de carga zero. Ou seja, e essa quantidade de carga vai ser exatamente a carga Qzinho. Quando essa carga de Qzão é retirada, essa carga Qzinho é retirada de Qzão, qual é a carga que sobra? Vai sobrar Qzão, né? Menos Qzinho. É a carga que sobra. E qual é a carga da segunda partícula? A carga que foi transferida, Qzinho. Ou seja, isso daqui foi a situação antes e essa foi a situação depois, tá? E ele quer saber o que? Qual é o valor de Qzão sobre Qzinho para que a força eletrostática entre essas duas partículas seja a maior possível. Então vamos lá. Vamos supor que a distância entre essas duas partículas seja d, entre essas duas cargas, né? E sabemos que essas duas partículas, uma exerce a força eletrostática sobre a outra. Vamos supor que uma é positiva e a outra negativa, ou seja, nesse caso, se sinais são diferentes, a força eletrostática são atrativa, né? Então, como é que se calcula essa força eletrostática? Sabemos que a força eletrostática é igual a constante de Coulomb, né? Vezes a carga de uma partícula, Q menos Qzinho, vezes a carga de outra partícula, Qzinho, é a carga dessa partícula aqui, vezes a carga dessa partícula aqui, dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, nós queremos que essa força elétrica ela seja máxima, tá? E sabemos da matemática que se eu tenho algo que quero que seja máximo, ou seja, o outro lado da equação também tem que ser máximo. Ou seja, tudo isso aqui tem que ser máximo também. Tá certo? Ou seja, tem que ser máximo. O K é uma constante, o D é uma constante, ou seja, o que pode variar é o Kzinho e o K. Ou seja, eu vou chamar essa expressão que eu situei aqui de uma função f em função de Kzinho, tá? Porque eu não sei quem é Kzinho. Kzinho foi uma parte de carga transferida, eu não sei quem é Kzinho. Kzão, eu sei quem é. Então eu vou chamar essa expressão aqui, essa função de K menos Kzinho vezes Qzinho no caso, né? Desculpa aí, Qzinho. Fazendo a distributiva aqui, eu vou ter Qzão vezes Qzinho menos Qzinho ao quadrado. Ou seja, a minha função é essa daqui. Qzão vezes Qzinho menos Qzinho ao quadrado. E nós queremos que essa nossa função seja máxima. Nós queremos que essa nossa função seja máxima. Algumas pessoas que já viram o cálculo diferencial integral sabe calcular isso aqui, sabe fazer os cálculos para que uma função seja máxima, tá? Mas
Eu vou supor aqui que vocês não saibam e vou falar como é que faz isso aqui. Ou seja, gente, para uma função ser máxima, para, nesse caso, f de k ser máxima, a primeira derivada tem que ser zero. Tem que ser zero. Ou seja, vamos pegar essa função e vamos fazer a nossa primeira derivada e vamos igualar a zero. Lembrando, como é que a gente deriva um polinômio? Vamos supor que eu tenho um polinômio, uma função, da seguinte forma. Ax elevado a n mais bx elevado a n menos 1 e assim por diante até uma constante a zero. Como é que a gente faz a derivada dessa função? É só a gente descer o expoente e subtrair 1, né? Então vai ficar como? A vezes n, desceu, né? X elevado a n menos 1. Mais, nesse segundo caso, desce o expoente e subtrai menos 1. Então eu vou ter b vezes n menos 1 elevado a x. Nesse caso eu tenho n menos 1 menos 1, kn menos 2. Mais assim por diante, até a derivada desse a zero, que é uma constante. A derivada de uma constante é zero, né? Então é dessa forma que deriva um polinômio. Então eu vou aplicar isso nessa função. Vamos lá derivar essa função aqui. Então, como é que vai ficar a derivada dessa função? Eu vou fazer aqui do lado, eu tenho q vezes q, qzinho, né? Esse qzinho está elevado a 1. Como é que eu derivo? Desço o expoente, né? Lembrando que o qzão é uma constante, né? Então, o qzinho o expoente do qzinho desce, né? Desce 1, sobra qzinho e subtrai, né? 1 menos 1. Então, isso aqui é igual. Qzinho vezes 1 é qzinho, né? Então, fica qzão vezes qzinho elevado a zero. E qzinho elevado a zero é 1. Então, fica 1 vezes qzão, que é qzão. Então, a derivada de qzão vezes qzinho é qzão. Menos a derivada de qzinho ao quadrado. Então, qzinho ao quadrado, quando faz a derivada, fica como? Desce o expoente, né? E subtrai menos 1. Então, fica 2q elevado a 1, né? Que é igual a 2qzinho. Então, a derivada de qzinho ao quadrado é 2qzinho. E a gente viu que do cálculo diferencial integral para uma função ter um máximo, a sua primeira derivada tem que ser igual a zero. Então vamos pegar a primeira derivada, que é qzão menos 2qzinho, e igualar a zero. Ou seja, qzão é igual a 2qzinho, passando o qzão dividindo e o 2 dividindo também, eu vou ter que qzão dividido por qzinho é igual a 1. O 2 passou dividindo, né? Então, 1 meio. Qzão dividido por qzinho é igual a 0,5, fazendo essa divisão. E esse é o meu resultado dessa fração que ele pediu para que a função, ou seja, para que a força eletrostática tenha um valor máximo, tá? Importante, caso vocês não estiverem habituados com o cálculo diferencial, eu aconselho estudar rápido aí como é que faz, calcula uma derivada de polinômios e uma integral de polinômios, tá? Esse daqui é o meu e-mail para contato, caso alguém queira entrar em contato comigo. E é isso aí, pessoal.